Capítulo 174. Decisão difícil. Svi. 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 Várias flechas acertaram o escudo que Fernando usava, o exterior o fazia parecer um porco-espinho. Devido ao apoio de Bracas no topo, ele havia conseguido algum tempo para se recuperar, mas os números dos inimigos eram demais. 3 dos magos e alguns dos arqueiros começaram a trocar ataques com o Beholder, deixando um dos magos e uma dezena de arqueiros e 10 soldados focados em Fernando. Com o chão congelado ao seu redor, era impossível usar os passos tirânicos para fugir. Vendo-se cercado, Fernando rangeu os dentes. Tenho que fazer algo, ou eles vão acabar comigo. Quando os soldados estavam a poucos metros dele, o mago lançou um ataque. TSSSSS. O escudo que segurava começou a congelar, com os olhos cheios de choque Fernando largou-o antes que a magia tocasse sua mão. Agora! Matem ele! O cabo com um longo arco exclamou. Vendo-se cercado de inimigos com ataques vindo de todos os lados, os olhos de Fernando ficaram frios. Svi. Ah! Com um movimento cortou o primeiro inimigo que chegou perto, decepando o seu braço. Os outros soldados ignoraram o aliado que gritava de dor e continuaram avançando, alguns partindo para ataques diretos e outros dando a volta, tentando buscar pontos fracos do jovem monstruoso. Fernando tirou sua espada Lumeres e a segurou com sua mão esquerda, enquanto usava Formic na direita. Tim. Bang. Svi. Ele tentou se defender e contra-atacar quando podia, mas após descobrirem que ele era um usuário de habilidades, não estavam atacando de forma leviana. Svi. Ha! Fernando gemeu ao sentir algo acertando-o nas costas, olhando para o lado viu que o cabo arqueiro estava mirando em si, esperando uma oportunidade. Só de saber que havia inimigos esperando para apunhalar suas costas o fez suar frio. Bang! Com um movimento um dos soldados que estava tentando distraí-lo teve seu peito perfurado por sua espada Formic. Os inimigos se revezavam, tentando atacá-lo de vários pontos diferentes sem deixá-lo contra-atacar alguém em específico. Enquanto isso, os arqueiros atiravam sempre que viam uma oportunidade, o que era difícil devido aos soldados ao redor do jovem. Em poucos minutos Fernando estava repleto de cortes e havia 4 flechas presas em seu ombro, costas, panturrilha e coxa esquerda. Em contrapartida, 7 dos soldados que o cercavam haviam sido mortos, restando apenas 4. Em alguns momentos ele também atirou flechas de fogo, matando alguns arqueiros desatentos. Todos os 4 soldados restantes estavam suando frio, enquanto se moviam, tinham que desviar dos corpos dos seus aliados no chão. Esse monstro! Ele não morre? O cabo arqueiro exclamou, cheio de choque. Mesmo com um grupo de mais de 20 homens, não conseguiam matar esse único inimigo. Bang! O mago lançou uma bola de gelo em direção a Fernando, mas ele rapidamente moveu-se para o lado, jogando algumas flechas de fogo contra a magia. Ao perceber uma abertura, um dos soldados correu em direção a ele, empunhando um escudo pesado na mão esquerda e uma espada na direita. Vendo isso, Fernando franziu a testa, mas rapidamente se decidiu. Ainda não pude usar isso em batalha. Espero que funcione. Com um pensamento, o mana presente em Formic entrou em seu corpo. Diferente do mana violento e gelado da pedra de mana, este era calmo e maleável, facilitando o seu controle. Fúria. Rapidamente ele ativou Fúria, sua habilidade recém-aprendida com Raul, que dava-lhe um ponto de físico e um de agilidade, elevando-os a 16 pontos de cada atributo. Nome: Fernando Nóbrega. Idade: 18 anos. Status: Cabo, Noviço 5 estrelas, Mago Aprendiz. Nível: 5. Atributos: Físico: 13, 1 mais 3, 20 segundos restantes, 1 mais 1, 30 de mana por minuto. Inteligência: 13, 1 mais 2, 20 segundos restantes. Agilidade: 12, 1 mais 3, mais 1, 30 de mana por minuto. Magia: 13, 1 mana 90 a 130 e mais 25% de regeneração natural. Mana até o próximo nível, 132.725 a 254.000. Compatibilidade: nível 5. Zio. O soldado que corria com o escudo em mãos ouviu um som estranho, ao observar o jovem, espantou-se. A espada em sua mão tremia incontrolavelmente. Tim. O que é isso? O homem gritou alarmado ao ver seu escudo de metal reforçado ser cortado como se fosse manteiga pela espada negra.
Baque. Antes que o sujeito pudesse reagir, Fernando já havia passado por ele. Deixando o homem atordoado por um instante, mas logo seu corpo caiu no chão, partido ao meio. Ataquem! Continuem atirando! O cabo arqueiro gritou cheio de medo. Partir um homem adulto ao meio não era algo que uma pessoa normal conseguiria fazer, alguém precisaria ser pelo menos do nível de um subtenente. Só de pensar nessa possibilidade, o cabo não conseguiu evitar de tremer. Olhando em direção aos 2 subtenentes da sua guilda, ambos estavam emaranhados com outro inimigo, impossibilitando que viessem em seu auxílio. Fernando correu enquanto se defendia. Agora que o número de soldados havia diminuído, os arqueiros e o mago não pouparam esforços em atacá-lo. Mas nem tudo era desfavorável. Depois de ver o jovem pálido cortar um homem de armadura ao meio, os outros soldados não se atreviam a se aproximar. Essa habilidade é muito forte, mas é difícil controlar numa luta. Fernando pensou, enquanto tentava controlar os músculos do seu braço direito que convulsionavam após usar a habilidade vibração. Vendo que nenhum dos homens o atacava mais, ele pôde focar em se defender apenas dos arqueiros. O mago já parecia estar sem mana. Bang! Boom! Bzzz! Do outro lado, os outros 3 magos e alguns arqueiros trocavam ataques incansavelmente com bracas. Droga! Quantos magos esses malditos têm? O Beholder estava escondido no alto entre as rochas e usava seus tentáculos com olhos para atacar de diferentes pontos, dando a impressão de que haviam vários inimigos. Foda-se, eles trouxeram uma maldita tropa de magos. Os 3 magos reclamaram ao verem diferentes magias sendo lançadas de diferentes pontos. É a minha chance. Percebendo que haviam poucos inimigos focados nele, Fernando sabia que era o momento de agir. Até então, devido a ter que se movimentar e fugir para não ser cercado ou acertado por flechas, ele não conseguia usar muitos ataques de longo alcance, mas agora a oportunidade finalmente havia surgido. Com um pensamento rápido ele levantou a mão esquerda, uma lança de fogo apareceu acima. O que? Ataquem! Não deixem ele livre! O cabo arqueiro gritou em pânico, rapidamente atirando uma flecha. Apesar de dizer isso, os 3 soldados restantes tinham rostos pálidos, nenhum deles se atrevia a chegar perto do monstro apenas para ser morto. Boom! Svi! Com a mão direita Fernando defendeu a flecha do cabo, enquanto ignorou a maioria das flechas dos arqueiros comuns. Com seu disparo neural ativo era simples prever a trajetória e desviar com o mínimo de movimentos. A lança de fogo atingiu ferozmente 2 arqueiros, matando-os instantaneamente. Todos no campo de batalha estavam perplexos. Além de ser um usuário de habilidade poderoso, o jovem também era mais forte que a maioria dos magos. Apesar de ter usado 3 lanças de fogo anteriormente, foram magias armazenadas em sua espada Lumeris. Os membros da Guilda Massacre haviam percebido isso, então desconsideraram que ele teria uma magia tão poderosa. Boom! Boom! Sem piedade, Fernando começou a jogar lanças de fogo nos inimigos. Mesmo a tropa que trocava ataques com bracas e os arqueiros que atiravam em direção ao grupo de Emily e ao grupo de Tom não puderam evitar olhar para essa cena cheios de descrença. Todos os arqueiros, soldados restantes e mesmo o cabo arqueiro pareciam galinhas sem cabeça, fugindo por suas vidas. Recuar! Recuar! Fujam, ele é um monstro! Ah! As tropas rapidamente começaram a se espalhar, mesmo as unidades que enfrentavam outros grupos começaram a entrar em pânico. Quando Fernando levantou a mão para jogar outra magia, rapidamente parou. Muitos dos soldados e arqueiros estavam fugindo em direção às pessoas escravizadas. Antes, ele havia propositalmente evitado levar a luta para próximo dessas pessoas, afinal, eram inocentes que não mereciam morrer. Vendo que os ataques pararam, muitos dos arqueiros pararam seus passos, olhando para trás. O cabo arqueiro olhou para o jovem pálido, que acompanhava suas tropas fugindo com os olhos, sem atacar mais. Foi então que notou algo. O jovem parecia preocupado com os homens e mulheres que eles haviam capturado. Ao perceber isso, um sorriso levantou-se em seu rosto. Então puxou uma das garotas que estava encolhida de joelhos no chão pelos cabelos. Você é o líder, não é? Pare de nós atacar e ordene que suas tropas recuem, ou iremos matá-los. Ouvindo aquilo, Fernando ficou sem palavras. Eles estavam usando as pessoas como reféns. Vendo o jovem com um rosto inexpressivo, o cabo ficou em dúvida se ele realmente se importava ou não. Sem resposta? Muito bem então.
O cabo puxou a mulher e a degolou a sangue frio. Fernando arregalou os olhos ao ver aquilo. Não esperava que o sujeito fosse tão cruel a ponto de matar um civil apenas para ameaçá-lo. As pessoas encolhidas no chão amarradas umas às outras estavam cheias de pavor. Algumas começaram a chorar, enquanto outras imploravam. Você vê? Essa mulher morreu por sua causa. Largue suas armas e recue ou eu irei matá-los um a um. Depois de dizer isso ele puxou outra garota, uma menina que mal deveria ter 15 anos. A garota caiu aos prantos. Vendo essa cena, o coração de Fernando se apertou. Não é como se ele fosse uma pessoa inocente que se sacrificaria por desconhecidos. Mas ainda assim se sentia amargurado ao ver gente que nunca manchou as mãos de sangue sendo morta de forma indiscriminada. Olhando para a luta feroz que ocorria ao longe entre Ugner e os dois subtenentes, sabia que era impossível recuar. Se o fizesse, teria que abandonar um aliado para trás e ele jamais faria isso. A jovem menina olhou Fernando nos olhos e ele devolveu o olhar. A amargura e falta de vontade eram evidentes em seu rosto, fazendo a garota entender qual seria seu destino. Lágrimas escorreram dos olhos da garota, então ela esticou a mão, tentando tocar um rapaz que estava chorando no chão. Irmão. O cabo arqueiro olhou aquela cena com um rosto cheio de desprezo. Para ele essas pessoas não eram nada além de animais a serem usados. Então ele levantou a adaga, colocando-o na garganta da menina. O coração de Fernando encheu-se de ódio e culpa. Mesmo que sentisse pena e empatia, a vida de seus aliados e companheiros estava acima da de estranhos. Me desculpe.